Olá, amigos! Sou Sofia Dorinskaya, presidente do Escritório Internacional de Direitos Humanos em Saúde Mental e diretora do Centro de Informação Médica Sofia Dorinskaya. Hoje eu vou contar para vocês o que os seus psiquiatras não dizem quando prescrevem substâncias psicoativas. E hoje eu vou explicar com o que vocês vão se deparar ao querer parar de usar substâncias psicoativas. Para começar, eu quero dizer que as drogas, como fenômeno, são familiares ao corpo humano. O organismo realmente produz suas próprias drogas em quantidades muito pequenas. Elas são chamadas de endorfinas. Por exemplo, elas são produzidas quando você come, aquele estado de tranquilidade, relaxamento, um pouco de sonolência, bom humor. Esse é um mecanismo natural que o organismo possui e realmente participam ali substâncias biologicamente ativas. Esses mesmos narcóticos produzidos biologicamente. É exatamente por isso que, quando você vai ao psiquiatra com certos problemas, quando o psiquiatra te prescreve narcóticos sintéticos e todas as substâncias psicoativas, vou repetir mais uma vez. Qualquer substância psicoativa que foi criada e destinada para mudar o estado mental de uma pessoa é, pela sua própria ação, uma droga. E não importa se você conseguiu isso em um beco ou na farmácia com receita médica. O local onde a substância é adquirida não muda a essência dela. Então, quando você começa a tomar essa substância, ela passa lá a fazer parte do seu metabolismo. O corpo aceita e reajusta sua bioquímica para se adaptar a esse veneno que vem de fora. É preciso entender que, para o organismo, as substâncias psicoativas de fora são venenos. E então, por exemplo, sim, o organismo deve produzir adrenalina em situações perigosas. E numa situação dessas, sim, alguém te ataca. E durante o perigo, a pessoa libera adrenalina, a chamada reação de lutar ou fugir. E quando esse sistema de liberação de adrenalina funciona na pessoa, se ela for forte, ela pode, digamos, enfrentar com adrenalina. Mas se ela entende que não pode resistir, ela foge. E nisso está envolvida a substância adrenalina. Agora vejam, quando as drogas se inserem nos processos metabólicos, por exemplo, esse sistema de adrenalina é destruído. E quando uma pessoa está em perigo, a adrenalina não é produzida na quantidade necessária, ou sua produção é de alguma forma bloqueada. E a pessoa passa por situações estressantes de forma apática, assim. Acredita-se que ajudaram a pessoa. Ela enfrenta situações estressantes, não produz mais adrenalina. E é isso. Agora, por exemplo, a pessoa decidiu parar de usar substâncias psicoativas e ela se recusa a usá-las. Depois de um tempo, o corpo começa a ativar, ou seja, o sistema de adrenalina, mas você entende perfeitamente que o corpo começa a ativá-lo. Sim, já não é uniforme, porque esse mecanismo que o corpo já tinha trabalhado quebrou e agora o corpo precisa de alguma forma ajustá-lo novamente de um jeito novo. E ele ajusta isso naturalmente em saltos. Por exemplo, você está em uma loja comprando pão, está cercada por pães e a única pessoa com quem você interage é a vendedora. E de repente, você tem uma descarga brusca de adrenalina. O coração dispara. Do nada você começa a sentir uma agressividade. Fica suando frio, as pernas ficam bambas, um pânico terrível, mas nada está acontecendo. Externamente, não há nenhum motivo aparente para que essa reação aconteça com você. Mas está acontecendo uma coisa simples. Basicamente, o organismo acordou. Essa situação lembra um pouco aquele período da puberdade, quando o sistema hormonal da pessoa, especialmente os hormônios sexuais,
e está se ajustando. E se você se lembrar de como era, ou se você tem filhos, pode observar isso. Nesse período, há algo parecido. Alguns picos hormonais, algumas crises de pânico. De repente, a pessoa começa a chorar do nada. De repente, fica agressiva e ninguém entende nada do que está acontecendo. E nem a própria pessoa entende o que está acontecendo com ela. E, para ser sincera, pais não muito inteligentes começam, nesse momento, a levar seus filhos ao psiquiatra. E os psiquiatras abafam essas reações com seus remédios. Pessoas com um sistema nervoso mais forte, por assim dizer, entendem que é preciso apenas esperar. É preciso dar tempo ao organismo para ajustar esse sistema. É importante entender que, ao aprender a dirigir, você não sai dirigindo imediatamente. Quantos para-choques vai bater? Quantas embreagens vai queimar? Quantos nervos do seu pobre instrutor grisalho vai consumir e assim por diante? Você também está aprendendo a controlar esse carro? Quando a pessoa entra na puberdade e o corpo começa a ajustar esse sistema hormonal, também acontecem reações estranhas. Voltando à suspensão dos medicamentos, sobre o que os psiquiatras não te contam é sobre as reações que você vai ter devido à suspensão dessas substâncias. Como as substâncias psicoativas destroem o sistema regulador, o sistema nervoso no sistema regulador do corpo, elas destroem o sistema de neurotransmissores, que são substâncias que transmitem o impulso nervoso. E também destroem muito o sistema endócrino, pois esse sistema está ligado à autorregulação neural. E quando você começa a parar de usar substâncias psicoativas, depois de um tempo, esse sistema do corpo volta a já funcionar e começam a aparecer reações muito desagradáveis, especialmente se você... E isso é muito difícil. Primeiro, mas você é uma pessoa impaciente, que não consegue se controlar, se segurar e dizer: eu vou superar esse período. Além disso, ainda tem a chamada abstinência desses narcóticos sintéticos, que pode se manifestar em dores musculares, efeitos colaterais terríveis. Essa abstinência, distúrbios do sono, que sozinhos já podem enlouquecer uma pessoa. Sintomas gastrointestinais muito desagradáveis. Ou seja, pode ser diarreia, prisão de ventre, vômito, arrotos, indigestão, qualquer coisa assim. Ou seja, reações desse tipo. E você precisa entender que, se você concorda em tomar esse comprimido psicoativo que tira esse efeito de você, por algum motivo, devido a um desequilíbrio inicial do sistema endócrino, quando você quiser parar de tomar o comprimido psicoativo, porque é necessário parar de tomá-lo. Bem, a razão mais objetiva é que os venenos neurotrópicos levam à demência. Os venenos neurotrópicos levam à impotência. Os venenos neurotrópicos levam à apatia. Os venenos neurotrópicos levam à perda de memória e à perda da capacidade de trabalhar. Ou seja, sua vida começa a desmoronar. Então, se você não consegue suportar as reações iniciais de desequilíbrio dos seus sistemas quando toma um comprimido psicoativo, quando quiser parar de tomá-lo, os sintomas serão dezenas, se não centenas de vezes mais fortes. E você vai precisar de muito mais força, você pessoalmente. Ou se você for pai ou mãe, vai precisar de muito mais força. Aguentar a insônia do seu filho, aguentar a agressividade repentina, que depois dos psicoativos pode ser totalmente incontrolável. Se antes da pessoa usar substâncias psicoativas, ela já tinha agressividade, ainda assim ela conseguia se controlar de ações realmente catastróficas. Assassinatos. As estatísticas mostram que, após o uso de substâncias psicoativas, as pessoas podem matar a si mesmas, a outras pessoas e assim por diante. Ou seja,
As estatísticas mostram que ocorre a destruição de alguns instintos fundamentais do ser humano após o uso de substâncias psicoativas. Como podemos ajudar você? É assim que realmente ajudamos as pessoas que querem parar de usar substâncias psicoativas. Primeiro, todas as substâncias psicoativas destroem vitaminas, minerais e microelementos no corpo. Esse é o princípio de ação delas. Vou te dizer mais. Existem os chamados psiquiatras, que chamam essas pessoas de resistentes à terapia. E geralmente elas são encaminhadas para eletrochoque. Então, quando você começa a investigar a história dessas pessoas resistentes às substâncias psicoativas, você descobre antes disso deficiências graves de vitaminas e desequilíbrios minerais. Por exemplo, por vários anos, digamos assim, a pessoa fazia automedicação usando diuréticos muito fortes, ou seja, são diuréticos potentes, inclusive até furosemida. A furosemida é um diurético muito sério, que é usado em situações de unidade de terapia intensiva. É preciso monitorar o nível de minerais no sangue. Ele só recebe soro fisiológico, mas isso não importa. Então, é assim que acontece. A pessoa querendo se livrar de algum inchaço, ou emagrecer e assim por diante, por conta própria, durante alguns anos, se empolgou com esses diuréticos. No final, ela se empolgou tanto que chegou a ter sintomas de alucinação, porque isso é sintoma de desequilíbrio do balanço de vitaminas e minerais. Ou seja, a pessoa simplesmente eliminou todos os minerais do corpo, junto com as vitaminas relacionadas. Ela começou a ter alucinações e distúrbios do sono. Foi internada em um hospital psiquiátrico e recebeu medicação. Substâncias psicoativas que só funcionam se a pessoa tiver um nível mais ou menos normal de vitaminas e minerais. Naturalmente, essas substâncias psicoativas não agem nessa pessoa como seria esperado. No final, a pessoa foi submetida a eletrochoque. Olha só o destino, como dizem, né? Então, por que eu estou falando isso? O que nós fazemos? Como ajudamos? Para as pessoas que querem parar de usar substâncias psicoativas, a primeira coisa que fazemos é ajudar vocês a repor as deficiências de vitaminas, minerais e micronutrientes. Porque se você simplesmente começar, decidiu e parou, ou então, se alguém faz isso reduzindo aos poucos, né, vai parando, tudo isso acontece com as deficiências já existentes. Essas reações de abstinência, como eu disse, as reações de abstinência envolvem o sistema endócrino e tudo mais, e os sistemas endócrinos são tão imprevisíveis. A dor é tão intensa, a dor é tão pesada, que algumas pessoas simplesmente não conseguem suportar. E é muito, digamos, mais fácil suportar isso quando você repõe as deficiências de vitaminas, minerais e micronutrientes. E depois, aos poucos, nos relatórios, quando você mesma faz alguma coisa, nós observamos o nível de vitaminas, minerais e micronutrientes. Mas eu posso te dizer que você vai precisar de muita coragem, viu? Você e seus familiares. Claro, se você tem familiares que te apoiam, você teve sorte. Mas se você está cercada de parentes que não estão dispostos a tolerar isso de jeito nenhum, nenhum dos seus acessos de raiva, nenhum dos seus surtos, nenhuma das suas noites sem dormir, nenhuma das suas palavras ofensivas, que às vezes acontecem. Bem o que dizer, essa é a vida. E ai. E vamos logo internar nosso parente em um hospital psiquiátrico? Aí, claro, fica ainda mais difícil. E a última coisa que eu gostaria de dizer. Claro, quando a situação já chegou ao ponto em que chegou, nós partimos da situação que já se formou. Mas, para ser sincera, eu quero me dirigir a todos que ainda não procuraram um psiquiatra, que ainda estão pensando, aos pais que ouvem que seu filho é de alguma forma diferente, e eles realmente devem procurar um psiquiatra. Vocês devem vir até nós e fazer seus testes para identificar possíveis déficits. Porque se voltarmos um pouco na situação, a psicopatologia, as manifestações mentais,
A clínica psiquiátrica, tudo isso é baseado, na verdade, em graves deficiências de vitaminas, minerais e micronutrientes. Às vezes, essas deficiências são transmitidas da mãe para o filho. Nós já temos esses casos, temos famílias, pais com filhos que passam por isso. E podemos observar que, por exemplo, a mãe tem uma deficiência mineral. E essa mesma deficiência mineral está presente na criança. E essa deficiência mineral é ainda mais evidente na criança. E a criança já tomou neurolépticos por vários anos. Mas, na verdade, o problema é uma deficiência mineral. E agora estamos ajudando essas pessoas. Tudo isso se baseia, primeiramente, em distúrbios de deficiência. A primeira coisa que a pessoa sente são sofrimentos emocionais, quando algo não está certo no corpo. E quando você vai aos médicos, eles não conseguem encontrar nada, mas você já está se sentindo mal. Então, quando você já está se sentindo mal, isso significa que é um sinal de alerta. Você está em um estado de deficiência. Mas, novamente, a verdade é que só com dieta, só com o conselho da petavitamina, isso não pode ser compensado. Porque vou repetir mais uma vez, o sistema é um sistema complexo. Se você assistiu ao filme com Anthony Hopkins, onde ele matou a esposa, mas ele construía aviões, então ele construía uns sistemas grandes e interessantes. As bolinhas rolavam, acho que o filme se chama Quebra de Gelo. Lá as bolinhas rolavam. E essas bolinhas seguiam um esquema totalmente definido. Veja, acho que tem logo no começo, nas primeiras cenas. Então, na verdade, o sistema de vitaminas, minerais e microelementos é muito preciso, mas é complexo. E quando surge alguma deficiência, isso imediatamente causa consequências. Como naquele esquema onde as bolinhas rolam, isso acontece imediatamente. Ali há mudanças, ali há mudanças, ali há mudanças. Ali há mudanças. E aí aparece um terceiro sintoma na superfície. Mas é preciso entender exatamente esse sistema para poder desenterrá-lo. Descobrir onde está na essência, sobre o que tudo isso se sustenta. Espero ter ajudado vocês hoje com este vídeo. Eu sei que falei bastante, mas tentei mostrar esse esquema para vocês. Sua essência é simples. No começo, você se sente mal porque existem deficiências. Quando você sente esse mal-estar, você se entope de substâncias psicoativas que simplesmente cortam, destroem os impulsos nervosos. E aí você meio que se sente bem. Mas essas substâncias psicoativas levam você, como pessoa e também como corpo, à degradação. Mesmo assim, depois de um tempo, você sente isso e quer parar de usá-las. Você não apenas volta aos déficits iniciais. Esses déficits aumentam dezenas ou até centenas de vezes. E acredite, você vai precisar de muito mais força, dinheiro e determinação. Não só suas, mas também das pessoas ao seu redor. Você vai precisar adaptar o seu trabalho. Ou seja, você vai precisar fazer muito mais esforço para se livrar desses comprimidos que, na verdade, não resolvem nada. Eles continuam lá, mas não ajudam em nada. Os medicamentos são sempre uma ajuda de emergência. Agora dói. Agora é como se fosse um estado de choque. É algo instantâneo, mas tão limitado que, se a pessoa realmente não consegue suportar a dor, isso pode transformá-la em dependente química. Isso não é informação secreta. As pessoas saem da unidade de terapia intensiva, quem não aguenta mais a dor acaba se tornando dependente químico. Então, as drogas são um período muito curto. Não se pode usar substâncias psicoativas e continuar saudável. E se você ainda está pensando se deve ou não ir ao psiquiatra, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir quais deficiências você tem, descobrir quais deficiências seu filho tem. Se seu filho é autista, o veneno psicoativo não vai torná-lo inteligente, saudável ou mais solto. De jeito nenhum.
O veneno psicoativo vai acabar com ele. Porque drogas nunca são a solução. E se você já quiser parar de usar drogas, precisa reunir uma quantidade enorme de força. Força espiritual. Você precisa. De fato, você precisa ter uma compreensão enorme, um entendimento sério do que está acontecendo com o seu corpo agora. Você precisa ter nervos muito fortes para não se assustar com esses ataques de medo. Olha, eu quero dizer para você que tudo se resolve de forma muito mais simples se você não vai ao psiquiatra, mas sim descobre o que está causando esse estado emocional desagradável. Você resolve esse problema e sua vida melhora. Sofia Dorinskaya esteve com vocês. Até logo!